Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram as suas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Hoje nós estaremos tendo a segunda de 3 exposições nesta minissérie, Os Participantes do Reino. Hoje meditaremos sobre lugares de honra. Lucas capítulo 14, versículos do 7 ao 14. Estaremos lendo a palavra do Senhor e em seguida teremos mais uma palavra de oração. Vamos suplicar ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra. Lucas 14, a partir do versículo 7, assim nos diz o Senhor: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha estar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Essa é a palavra do Senhor e nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, nós reconhecemos diante do Senhor, que fala conosco por meio da leitura da Tua Palavra, de que nós somos imerecedores de qualquer benefício de Tua parte para conosco, quer seja material ou espiritual. Mas nós Te damos graças por Tua misericórdia, Te damos graças porque nós podemos orar ao Senhor, não confiados em nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, nos méritos dele, eu quero suplicar ao Senhor mais uma vez, que o Senhor fale conosco, que o Senhor desprenda, ó Deus, bênçãos dos céus, bênçãos espirituais, graças, dádivas de tua parte, provenientes da tua voz, da tua palavra, que fala ao coração, à alma, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa se apiedar da minha pobre vida e me usar como instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor me conceda a graça de partilhar metade daquilo que o Senhor tanto me abençoou na reflexão desta tua palavra. Que o Senhor possa me dar graça para que eu transmita a tua palavra ao teu povo. E da mesma forma que o Senhor dê um coração disposto, ávido, aberto a ouvir a tua voz de todos aqueles que estão recebendo esta mensagem. Que o Senhor possa falar conosco, repito, não porque nós mereçamos, mas por graça e por misericórdia. É assim que nós te oramos, conforme o Senhor nos ensina em tua palavra, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Eu me lembro de uma época, e aqueles que são um pouco mais velhos assim como eu,
que se você queria ir para um evento público, para uma apresentação, para um cinema, para um teatro, eu me lembro de uma época em que, se você quisesse ter acesso aos melhores lugares, você tinha que sair muito cedo. Você tinha que sair mais cedo do que a sessão para que você pudesse chegar à frente e garantir o melhor lugar possível. Eu me lembro, inclusive, de que não era incomum mega eventos internacionais ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, em que era noticiado de que multidões de jovens pegavam as suas cadeirinhas, pegavam os seus cobertores e às vezes iam para a fila e passavam uma semana para garantir que assim que abrisse a bilheteria daquele show imperdível, pudessem garantir o seu lugar. Refletindo sobre isso, eu lembrei que enquanto o mundo, o ímpio, faz isso, há ainda crentes espalhados por aí que chegam atrasados no culto ou que sequer vêm para a casa de Deus no dia de cultuá-lo. Mas, se você queria priorizar, se era importante para você aquele evento, você ia se esforçar para chegar e garantir o melhor lugar. Hoje em dia já não é mais assim e vocês jovens sabem disso. Hoje em dia você consegue comprar o seu bilhete online e você consegue comprar escolhendo o lugar que lhe convier, que for melhor para você. Diga-se de passagem, quanto melhores os lugares, mais caros eles são. O lugar que você está aqui hoje, sentado na igreja, ele foi escolhido por você. Alguns sentaram do lado de cá, por opção, por gostar, por conveniência, por costume. Outros sentaram do lado de cá para fugir um pouco do frio. Mas o fato é que cada um de vocês escolheu o seu próprio lugar. O lugar que se sente bem para estar aqui hoje, cultuando a Deus. Mas o fato é que todos vocês escolheram um lugar em que vocês estão sentados com um propósito, com um objetivo: serem beneficiados. Sentaram onde sentaram porque era mais conveniente para vocês. De modo que também não é incomum, quando alguém senta no lugar da sua preferência, isso chatear você. Porque você pensa: esse lugar é meu, esse lugar me pertence, é o lugar que eu sento de costume. E isso aborrece você. Porque você pensa, e às vezes até diz: esse lugar é meu. Eu quero perguntar a você que pensa assim: será mesmo que esse lugar é seu? Será mesmo que esse lugar pertence a você? Quem foi que disse que o lugar que você ocupa, de fato, é seu? Quem foi que disse isso para você? A cena da passagem de hoje, ela continua. E ao fim dessa mensagem você vai entender por que eu lhe perguntei: quem foi que disse a você que esse lugar lhe pertence? A cena continua, e aqueles que estavam presentes na última exposição lembram, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está na casa de um importante fariseu que havia o convidado para um banquete muito especial, muito importante, mas com um objetivo, a fim de encontrar, ou no ensino de Jesus, ou em alguma das suas atitudes, algo para acusar a Jesus, de acordo com os costumes dos judeus, dos fariseus, da lei de Moisés, interpretada por eles. Mas então nós vimos na exposição passada que o Senhor superou a armadilha da cura de um homem com hidropisia, um homem com inchaço. E agora o nosso Salvador, ele vai mais uma vez tomar a iniciativa. Ele já tomou a iniciativa na primeira cena que Lucas retrata. Agora ele vai novamente tomar a iniciativa e vai continuar aprofundando o seu ensino sobre aqueles que serão participantes do reino de Deus. Não segundo o padrão dos homens, não segundo o padrão dos fariseus, não segundo os conceitos produzidos pela mente ou pela tradição humana, mas segundo os próprios padrões de Deus, os próprios padrões do reino de Deus. O versículo 7, o Evangelho nos diz que Jesus reparou como os convidados escolhiam os primeiros lugares nesta ocasião, neste banquete. E então, o versículo 7 diz que ele resolveu contar uma parábola. Eu já mencionei neste mesmo Evangelho, 6 capítulos atrás, no capítulo 7, como é que era a disposição de um banquete como esse, como é que as pessoas sentavam. Essas pessoas, eu vou relembrar a você,
elas se sentavam em divãs, que eram sofás baixos. Elas se sentavam, na verdade, se reclinando sobre o seu cotovelo esquerdo e colocando os seus pés para trás. É por isso que lá no capítulo 7, a mulher que ungiu os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos, teve acesso aos pés de Jesus. Então eles se reclinavam sobre esses divãs e colocavam os seus pés para trás, apoiados sobre o seu cotovelo esquerdo. Esses pequenos sofás, ou esses sofás baixos, eles ficavam dispostos em formato de U, e vai ficar fácil para você entender. Imagine que aqui é o jantar, esse aqui é o lado esquerdo da mesa, a mesa vem, faz a volta, aqui está o U completo, e então termina lá. De modo que o anfitrião, ele ocupava exatamente este lugar, o lugar mais baixo do U, ou final do U. E então começava a disposição dos convidados. Quanto mais próximos os convidados estivessem do anfitrião, mais prestígio social esses convidados tinham. De modo que do lado esquerdo era a segunda pessoa mais importante da festa ou daquela ocasião. E do lado direito era a terceira e assim sucessivamente. Quanto mais próximo do anfitrião, mais importante era a posição daquela pessoa. E aí fica fácil de você lembrar o pedido da família de Tiago e de João, quando foi pedido que um sentasse à sua direita de Jesus, quando chegasse no seu reino, e outro à sua esquerda, ou seja, não queriam nada, queriam apenas que Tiago e João na eternidade fossem nominados como os mais importantes de todo o reino, os mais próximos do Salvador. Mas então você consegue entender como era feita essa disposição. E Jesus está nesse banquete, nessa ocasião, e ele começa a observar que à medida que os convidados desse anfitrião chegavam, deste importante fariseu, eles ocupavam as posições mais importantes, as posições mais próximas daquele dono da casa. E ele observa então essa prática orgulhosa desses fariseus, desses convidados, que estavam procurando os melhores lugares. Então ele resolve usar essa cena, essa situação, para ensinar um princípio imutável, e você precisa guardar essa palavra, um princípio que não muda, nem muda de acordo com as eras ou as culturas, e nem vai mudar no reino eterno de Deus. E ele vai fazer isso, segundo o versículo 7, contando uma parábola, contando uma história que vai ilustrar aquilo que ele quer ensinar, e essa parábola está contida no versículo 8 até o versículo 10. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, diz o versículo 10, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será honra para você diante de todos os demais convidados. Obviamente que você, que é um crente maduro do século 21, olha para esta parábola que Jesus está contando e você percebe que esta parábola não é para ilustrar apenas simples convidados chamados, convocados para jantares importantes, jantares sociais. Não. Esta parábola que o Senhor Jesus está ensinando revela um padrão para aqueles que são convidados para entrarem no reino de Deus. E isso pode ser notado na própria parábola, porque ao invés dela se passar num simples jantar, que aqui já era importante, se passa numa situação, numa cena ainda mais importante, que é numa festa de casamento. Trata-se, segundo a ilustração do nosso Salvador, das bodas, de um banquete único, sem igual, do banquete messiânico, as bodas do Cordeiro, o casamento entre o noivo e a noiva, descrito em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7, é o encontro final entre Cristo e a sua igreja. E Jesus está então contando, ensinando nesta parábola, que o padrão do reino de Deus, ele é o oposto ao padrão humano, caído no pecado, por duas razões, contidas nessa parábola. A primeira delas, porque quem escolhe os lugares não são os convidados. Eles não têm essa liberdade de dizer aonde é que eles vão sentar, de dizer, esse lugar aqui é meu por direito. Não. Segundo o padrão do reino de Deus, quem escolhe é aquele que convidou.
Mas em segundo lugar, porque também os homens, eles não têm capacidade própria, não têm autonomia de estipular o seu valor e dizer: eu sou importante, eu sou merecedor deste lugar de honra, deste melhor lugar, eu posso pagar para adquirir este lugar, através de todas as obras que eu fiz, todo o trabalho, todo o serviço, todo o reconhecimento que eu tive. Não, não é o padrão do reino de Deus. E isso é óbvio, ou pelo menos isso deveria ser óbvio para todo aquele que professa ser cristão, ser cristã. Mas infelizmente não é. Infelizmente nós somos muito frágeis em sucumbir a essa tendência maligna do nosso coração de nos superestimarmos, de nos supervalorizarmos, de acharmos que nós merecemos sempre um pouco a mais daquilo que nós temos hoje. Isso chama-se insatisfação ou descontentamento. E quando isso acontece conosco, quando nós não policiamos e não vigiamos o nosso coração, nós estamos correndo um sério risco, que é descrito, narrado nesta parábola, de sermos envergonhados, de nos superestimarmos e acabarmos por ouvir: se levante daí, porque este lugar não é seu. Este lugar não pertence a você, diz aquele que tem o direito de dizer qual valor exato você tem e qual é o lugar que você deve sentar. Dê lugar a este aqui, diz o rei, porque este é que tem que sentar aí. Este é mais importante do que você. Você consegue notar quem é que atribui o valor final? É o convidado? Não! Quem atribui o valor no reino é o anfitrião. É ele quem tem a autoridade de dizer o valor e dizer aonde é que eu e você vamos sentar, se é que nós temos o direito de nos assentar na mesa do rei. Logo, Cristo está ensinando através dessa parábola que a melhor coisa que eu e você temos que fazer é aceitar o nosso lugar, é ir para o último lugar. É isso que está na parábola, é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que o lugar que os homens devem procurar é o último, não é o primeiro, é o mais discreto, é o que chama menos atenção, não é o mais visto. É o lugar que expressa menos honra, e não aquele que comunica maior honra pública. É isso que o Evangelho está nos ensinando. A procurarmos o lugar que não visa a melhor vista, que não visa a melhor posição, que não visa, que não quer ter o melhor benefício. Aquele lugar que não gera benefício próprio. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Nosso Senhor em pessoa está nos ensinando aos homens, para que tomem o seu lugar, que procurem o último lugar, mas não façam só isso. Sentem-se no lugar que lhes é devido e vejam Ele mesmo, Jesus em pessoa, chamando outros e colocando outros em lugar de honra, em lugares mais visíveis. Essa deve ser a disposição do coração do crente. Sentar no último lugar, no lugar em que ninguém está vendo, que não confere honra alguma, e ficar olhando aquele que tem a autoridade de chamar outro e dizer: você vai sentar aqui, e não chamar você. Jesus está nos ensinando a olhar, Ele chamar pessoas e colocar em lugares visíveis. Ele está nos ensinando a dizer: fiquem lá, crente, meu servo, minha serva, fique lá no último lugar, quieto, esperando o banquete começar, esperando você ser servido. Essa deve ser a disposição do coração do crente. Então, poderá acontecer que o dono da festa, a verdadeira pessoa importante, o rei da glória, pode ser que ele olhe para você e diante de todos, porque ele tem autoridade para isso,
Ele chame você e diga: amigo, venha sentar num lugar melhor. O grego é uma expressão pessoal e de aconchego. Algumas traduções na língua portuguesa dizem: venha para esse lugar mais alto, saia daí de baixo e venha para um lugar mais alto. Só que não é só um lugar mais alto, venha mais para perto de mim, venha mais para o meu aconchego. Não é um simples jantar, é um casamento, é o noivo chamando você de amigo, de amiga. Você não procurou isso, você foi para o último lugar, mas Ele, que tem toda a autoridade, chama você de amigo, na frente de todos, e diz: venha para perto de mim, eu quero você perto de mim. Sem dúvida alguma, de Jesus, isso será honroso para você. Procure o último lugar e deixe que chame você para um lugar mais alto. Deixe que chame você para um lugar mais próximo do anfitrião, do rei. Isso será honroso na frente de todos. E quem é que vai poder se levantar e dizer: não, esse lugar que o Senhor está dando a ele, a ela, não, é meu por direito? Quem é que vai poder dizer isso? Quem é que vai poder dizer: eu sou mais antigo, eu tenho melhor condição social, a minha família é a maior da igreja, esse lugar aqui é meu porque eu sou um pastor aclamado, reconhecido? Quem é que vai poder dizer: não, esse lugar aqui é meu, eu estou acostumado que as pessoas me bajulem, me coloquem nos melhores lugares, porque afinal de contas eu tenho dinheiro, eu tenho posição social, afinal de contas eu tenho muito estudo, eu tenho muito conhecimento na minha cabeça? Ninguém poderá dizer ao rei como ele irá dispor o lugar de cada um dos seus súditos. Ninguém vai poder dizer ao dono da casa como ele vai administrar a sua própria casa e os seus convidados. Esse é o padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é diferente. E é um fundamento que não pode ser abalado, que não pode ser mudado por homem nenhum e nem por associação de homens nenhuma. Esse é o princípio, é o padrão do reino de Deus. Versículo 11. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E essa não será a primeira vez que você ouvirá esta frase, esse ensino de Jesus nesse evangelho e em outros evangelhos. Esse princípio é o princípio do reino, portanto, é um princípio eterno. Ele vale tanto para o reino eterno, como também ele vale para o reino dos homens. Aqueles que hoje buscam avidamente se promover, aqueles que hoje buscam os seus próprios interesses, aqueles que hoje buscam ganho a qualquer custo, não importa quem tenha que derrubar, quem tenha que passar para trás, aqueles que buscam ditar, associando no reino de Deus um padrão ímpio, temporal, eles serão envergonhados, humilhados, literalmente abatidos, e grande será a sua ruína, como o Senhor fala em outro lugar. Mas aqueles que se sujeitam ao reino eterno, se sujeitam ao senhorio de Cristo, que reconhecem a sua insignificância, vão lá para o último lugar. Aqueles que reconhecem que só o fato de estar presente no banquete já é demais. Aqueles que reconhecem que se ficassem debaixo da mesa, comendo das migalhas que caem da mesa, como a mulher Ciro-fenícia, aqueles que agem dessa forma, estes, de acordo com a vontade soberana do rei, que é livre em seu agir, que não deve nada a ninguém, estes que se humilham a seu tempo, eles serão exaltados. E qual é a exaltação, segundo o Evangelho? Qual é o ápice dessa exaltação? Assistirem à santa presença do Rei por toda a eternidade.
é um ato de misericórdia e de bondade. Só você está perto, na presença do rei. E nós encontramos essa figura muito clara em 2 Samuel capítulo 9, quando Davi chama o filho de Jonatas, Mefibosete, para assistir diariamente, comer na mesa do rei. Deixa eu dizer a você, igreja do Senhor, não espere maior exaltação nessa vida. Não espere maior exaltação na vida por vir, senão essa: servir eternamente na presença de Deus. Essa é a maior exaltação que você, crente, deve almejar nessa vida e na por vir: servi-lo. Essa é a maior exaltação. Se isso não preenche o seu coração, se isso não for o que você almeja mais do que qualquer outra coisa na vida, cuidado, porque isso pode ser um indício de que você não herdará o reino de Deus, de que você não será achado digno ou digna de se assentar à mesa do rei. O versículo 12 diz que após ensinar isso, ele se dirige ao que o havia convidado e diz: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Perceba que é progressivo. Amigos aqui, inclusive, são colocados na frente de familiares. Amigos, irmãos. Não convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes, nem seus vizinhos, para que eles não recompensem você. O ensino de Jesus havia sido direcionado a todos. Agora, de modo muito específico, ainda aproveitando essa ocasião, ao anfitrião daquela casa. E o Senhor continua no mesmo padrão daqueles que assistirão na sua presença, aqueles que herdarão o reino. O padrão continua sendo o celestial, porque o reino de Deus não abrange apenas o mundo espiritual. O reino de Deus, o padrão deste reino é cósmico, se aplica a toda a criação, não só a criação invisível, mas também a criação visível. O padrão do reino de Deus, que Jesus está ensinando aqui, ele deve ser replicado, ele deve ser propagado no reino dos homens. Por isso, novamente, o Senhor se dirige àquele dono da casa, aquele responsável por aquele evento público, e ele lhe dá uma ordem. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, igreja do Senhor. Perceba que, segundo os padrões, o anfitrião da casa é aquele que tem a autoridade máxima. É ele, o anfitrião, quem determina os lugares onde as pessoas vão sentar. O anfitrião é quem determina o cardápio que vai ser servido, o serviço aos seus convidados. Ninguém além do anfitrião tem essa autoridade. Mas Jesus faz algo aqui que é curioso. Ele desconsidera essa autoridade desse judeu importante e ele dá uma orientação para ele, como ele deve proceder dentro da sua própria casa. Ele diz a esse fariseu a quem ele deve convidar. Por que Jesus faz isso? Porque aqui, repito, ele está tratando de um princípio eterno. Porque apenas aquele que tem toda a autoridade pode fazer isso. Portanto, eu quero chamar a sua atenção, igreja, para que você se lembre, crente, a vida que você tem, ela não é sua. A casa que você tem, ela não é sua. O padrão que você administra, as coisas que você tem, não deve ser o seu. Porque você, meu irmão, é apenas um mordomo, você, minha irmã, é apenas uma mordoma daquilo que pertence a Deus e que foi colocado sob os seus cuidados. É por isso que Ele pode dizer a você o que você fazer com aquilo que Ele deu a você. Se você crê nisso, diga amém. E Ele deu as coisas que Ele deu a você. Quais são as coisas mais preciosas que você tem? É a sua família? Seu esposo, esposa, seus filhos? As coisas que você tem por um período curto de tempo apenas. Você sequer pode dispor da quantidade de dias de vida que os seus filhos, que o seu cônjuge tem. Aceite isso.
igreja do Senhor, e se submeta. Pertence a Ele. Você, crente, quer herdar o reino de Deus? Quer ser participante do reino de Deus? Aqui está o padrão. Se submeta desde já e com alegria às ordens de Jesus, a sua palavra, e cumpra cada uma das suas orientações que Ele der a você. A sua vida você não deve administrar como você quer. Qual é o padrão do seu casamento hoje? É o padrão de Cristo e da sua palavra? Ou é o seu padrão? Qual é o padrão da educação dos seus filhos? Qual é o padrão que rege os seus negócios, os seus estudos? Pelo amor de Cristo, qual é o padrão da sua adoração? Como é que você estabelece a sua vida pessoal e pública de adoração? É de acordo com os seus padrões ou com os padrões de Cristo? Ele pode chegar dentro da sua casa e dizer, você deve fazer assim, assim e assim, porque tudo pertence a Ele. O reino é dele, igreja. Isso não é teórico, isso não é folclórico, isso é muito prático. Vão participar do reino, vão herdar o reino, aqueles que entendem isso e se submetem a isso. E a ordem dele é esta: não convide aqueles que lhe são convenientes. Não convide aqueles que têm algo a te dar em troca. Porque se você fizer isso, segundo o ensino de Jesus, aquele anfitrião, o maior benefício que você vai conseguir nessa vida, o máximo que você vai conseguir, é a retribuição do favor. É muito pouco. Você agir por interesse, você tratar as pessoas à medida em que elas podem te dar alguma coisa, isso é muito pouco, isso é mesquinho. Isso não produz benefício permanente. Isso não passa de amenidade temporal. Você não vai levar isso para a eternidade. Jesus diz, pelo contrário, versículo 13, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O que é isso? Que lista é essa? Quem Jesus pensa que é para se intrometer na vida das pessoas e trazer para elas um padrão tão diferente do padrão dos homens? Que padrão é este? De onde esse padrão vem? Este é o padrão de Deus. Amém, igreja? É o padrão de Deus para mim e para você, povo. É exatamente assim que Cristo faz comigo e com você. É exatamente isso que acontece quando o Evangelho é pregado. É assim que os convidados são convidados para participarem do reino. Dessa forma, todos os seus convidados, todos os convidados de Cristo para participarem do seu reino, até aqueles que se acham dignos de honra. Cristo me chamou e eu sou digno de honra. Afinal de contas, eu sou isso, aquilo ou aquilo outro. Todos, na verdade, não passavam e não passam ainda sem Cristo de pobres, aleijados, cegos, surdos. Aquele que Cristo chamou, isso inclui a mim e a você, para tomar posse do seu reino, estavam absolutamente mortos em seus próprios pecados. Completamente mortos, aleijados, cegos, surdos. E se você acha que esta pregação ela é pessoal, que o pastor está falando com você, deixe-me dizer que esse padrão ele é mais antigo do que esta ocasião e este jantar. O próprio Deus usou o profeta Jeremias para dizer que as nossas melhores obras não passam, não são mais do que pequenas tiras de pano imundo, sujo, ensanguentado. No Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, eu sou o maior dos pecadores,
Ele dizendo, miserável homem que sou, um homem crente, apóstolo chamado pelo Senhor, dizendo, miserável homem que sou. É pessoal, sim, é pessoal. Este evangelho está falando com você, está lembrando você que você não é digno de honra, que você não é digno de glória, que você é aleijado, pobre, cego. Cristo chamou você e fez de você quem você é. Você não tem glória nenhuma, mérito algum nesta obra de redenção. E como foi que ele fez isso? Olhando para o mundo e vendo que não havia nenhum único justo, um único que sequer, que fosse digno de ser convidado para estar na morada do Altíssimo. E então, olhando dos mais altos céus e não encontrando nenhum único justo, ele não buscou, Cristo não buscou o seu próprio interesse. Cristo esvaziou-se da sua glória eterna e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, e você conhece muito bem essa passagem. Só que o que Filipenses 2 está dizendo? Está dizendo exatamente o que Jesus está ensinando nesta passagem. Que Jesus Cristo, o Filho do homem, o Rei da glória, ele assumiu a posição de maior humilhação que havia no cosmo. Jesus em pessoa se assentou no último lugar. Imagine uma mesa cósmica em que Deus está na cabeceira. Jesus foi para o mais longínquo lugar que tinha menos glória, que tinha menos honra, e se assentou lá, humilde, humilhado, sem glória. Ele se despiu da sua glória celeste, ele se esvaziou de si mesmo, ele foi o mais longe possível do Pai, de modo que o Pai o abandonou. Para quê? Para que Cristo fez isso? Para que os seus convidados pudessem ser colocados nos lugares de honra do seu reino. Ele foi para o lugar de desonra, para que eu e você fôssemos colocados no lugar de honra. E que lugar de honra é esse? É sentar na sua mesa, é estar na sua presença, não importa qual seja o lugar que Ele escolha a mim e a você para sentar. Deixa eu dizer a você, nessa noite que está ouvindo o Evangelho, que ouve o convite, nós vamos ouvir sobre isso no próximo domingo, se Deus quiser. Ouve o convite do rei, chamando para o banquete, para se assentar na mesa com ele, e você rejeita esse convite. Deixa eu dizer a você, que se recusa a se render às ordens de Cristo, ao comando de Cristo. Deixa eu perguntar a você se você faz ideia do que você está fazendo com a sua vida. Você tem ideia, quando você olha para um princípio da palavra de Cristo, e você diz, eu não vou obedecer isso, eu não vou cumprir. Você tem ideia que você está se negando a sentar-se com o rei, que foi humilhado e que morreu, ressuscitou para que você pudesse ser convidado a entrar pelas portas da salvação. Tem noção do que você está fazendo da sua vida? Quando você rejeita o convite do Evangelho para que você abandone a sua vida de pecado e você passe a viver de acordo com a palavra de Deus, se sentar na presença dEle, arrependa-se hoje. Ouça Cristo chamando você para sentar na mesa e vá sentar lá no último lugar, porque é um lugar de honra, sentar na presença de Cristo. Deixe-me dizer a você, crente, que você até se achega à mesa, porque a graça te alcançou, mas você chega à mesa coberta de pecado. Crente, e aqui eu não estou me referindo a pecados morais, sexuais, eu estou falando de frieza espiritual, de desdém com as coisas de Deus. Deixe-me falar com você, crente, que você olha para a mesa, mas você não consegue enxergar a graça em pessoa sentado à cabeceira desta mesa, o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu chamar a sua atenção, crente, que falta propositalmente às reuniões do povo de Deus. Você
que não consegue enxergar a graça, que não faz questão de participar do banquete da ceia, isso não faz diferença nenhuma para você. Ao contrário, tem crente que não vem para a igreja no primeiro domingo para não participar da ceia. Deixe-me chamar a sua atenção, dizer a você que, segundo a palavra, crente, você é pior do que o incrédulo. Porque Cristo chamou você para você ocupar um lugar de honra na sua presença, e você tem desdenhado disso. Arrependa-se desse pecado que eu tive dificuldade de encontrar uma palavra para nominar. Eu chamo de vil, de maligno. Tenha o bom senso de se arrepender, de pedir a Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho tratado as tuas coisas, o teu reino, como se não fosse nada, porque eu me acho mais digno do que ti, ó Deus. Quando me convoca para estar em tua casa, e eu digo não. Arrependa-se desse pecado, porque o padrão de Deus é este. Não vai mudar por sua causa, crente. Não vai mudar por sua causa. Você que não é crente ainda, que não se submete ao senhorio de Cristo, esse é o padrão do reino de Deus, e que vai ser vivido no reino dos homens. Jesus diz no versículo 14, se submeta a esse padrão, viva a esse padrão, e você será bem-aventurado. Convide as pessoas que não têm nada o que te dar. Se você acha que essas pessoas não são honrosas, associe-se com elas. Senhor falando comigo. Amém, Senhor, é isso mesmo. É muito fácil chamar para perto de mim as pessoas que têm o que me dar. São as pessoas que não têm o que me dar, que o Senhor quer que eu chame para perto de mim, para que eu possa dar para essas pessoas aquilo que eu tenho recebido de Ti. Amém, igreja? Senhor falando comigo. Obrigado, Senhor. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa, de Jesus no versículo 14, você receberá na ressurreição dos justos. Quem assim procede é recompensado, segundo Jesus fala. Quem se submete ao padrão do reino de Deus e que propaga o padrão do reino de Deus será recompensado. Mas não será recompensado, segundo Jesus, pela obra caridosa, desprendida, humilde de servir aos mais necessitados. A recompensa, segundo o versículo 14, consiste nisso. Você está vivendo o padrão do Evangelho, se você agir assim. Você está vivendo o padrão do reino, você está propagando o padrão do reino neste mundo, e isso vai ser recompensado não porque você merece, não porque Deus passa a dever a você, mas por graça. Onde é que está isso? No versículo 14. A recompensa será na ressurreição dos justos. O conceito de justiça dos fariseus era obras meritórias. Eu mereço ser recompensado por Deus. O padrão divino sempre foi e sempre será outro. A recompensa será na ressurreição dos justos. A recompensa será no dia em que for declarado definitivamente para todo o cosmo a justiça baseada em Cristo, nos méritos, no benefício de Cristo, colocada sobre o seu povo, sobre aqueles que o servem. A recompensa vai vir, igreja. Pela graça, a recompensa vai vir naquele dia em que os eleitos de Deus, justificados pelos méritos de Cristo, forem ressuscitados incorruptíveis. Para quê? Para as bodas eternas, para o casamento, para o encontro do noivo e da noiva. Esse é o incomparável convite final. Eu concluo essa mensagem me dirigindo mais uma vez a você que nos visita, perguntando a você aquilo que nós falamos no início da mensagem. Você procurou ao longo da sua vida lugares de honra? Você costuma pagar ingressos mais caros para ter acesso aos melhores lugares? Você deseja ter um lugar de honra? Essa é a primeira pergunta. A segunda, diante de quem você quer ter honra? Dos homens ou de Deus? Ouça o que o Evangelho está lhe dizendo hoje.
e aprenda isso que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse. A maior honra que eu e você podemos experimentar é na presença de Cristo. É sentado lá na outra ponta da mesa do grande e eterno banquete do Rei. Hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como o seu Salvador. Ao final desta reunião, você pode me procurar ou alguém que você conheça aqui na igreja para que nós possamos orar por você. E quero ainda me dirigir a você, igreja do Senhor. Que cada vez mais o Senhor nos ajude para que eu e você, como crentes, tenhamos consciência da nossa pequenez, da nossa pobreza, da nossa insignificância sem Cristo. E dessa forma, igreja, eu e você nos submetamos ao padrão do reino. Quem dita as regras não sou eu e nem é você. Quem dita as regras do reino é o Rei. Nós apenas devemos nos submeter, viver, promover o padrão deste reino. E então, cabe a nós, lá no último lugar, esperar que o Senhor designe qual é o meu e o seu lugar nas bodas eternas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as maravilhas da Tua lei. Continue falando conosco e aplicando os princípios eternos do Teu reino, ó Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.